Agora nós vamos para o tópico 2 da nossa aula. Tudo bem? Vamos para o tópico 2 da nossa aula de hoje. Tudo bem? O que fala o nosso tópico 2? O nosso tópico 2 vai trabalhar sobre o exame de corpo de delito. O que é, professor, o exame de corpo de delito e como ele funciona? Falo agora para vocês. O exame de corpo de delito é aquela prova, aquele exame, aquela perícia feita para crimes que deixam vestígios. Então, primeira coisa que você tem que entender, o primeiro aspecto de todo estudante que está querendo entender o exame de corpo de delito é primeiro entender o quê? Obrigatório quando deixa vestígio. Tudo bem? Obrigatório quando deixa vestígio. Segundo, exame de corpo de delito, ele é diferente de corpo de delito. Tudo bem? Exame de corpo de delito é diferente de corpo de delito. Por quê? Galera, bora lá. O crime deixa o vestígio, exame de corpo de delito. Exemplo, fui furtar usando pé de cabra. Se eu quebro uma janela usando pé de cabra, aquele crime deixou vestígios. A vidraça estilhaçada pelo pé de cabra, o próprio pé de cabra, aquilo tudo precisa ser periciado para que haja, de fato, solidez probatória. Lembre-se, se eu não tenho solidez probatória, se eu deixo de obedecer os trâmites necessários para a consolidação da prova, essa prova não terá força plena para gerar condenação, porque paira sobre todo o processo penal o princípio do indúbio pro réu. Então, se a prova é fraca, se a prova é ilícita, se paira dúvida sobre a inocência ou culpabilidade do réu, ele vai ser tratado como inocente porque a dúvida paira em favor dele. Não custa nada repetir. Beleza. Todavia, se deixou vestígio, precisa do exame de corpo de delito. Se não deixou vestígio, não precisa. Exame de corpo de delito é diferente do corpo de delito. Exame de corpo, vamos começar pelo corpo de delito. Sempre que um crime deixa vestígios, sendo vestígio todo material bruto ou latente, visível ou não, palpável ou não, que é deixado no local onde foi executado o crime. Então, corpo de delito é o local onde estão os vestígios do crime que deixou esses vestígios. Você pode tratar o vestígio como marcas do crime. Então, o corpo de delito é o local onde estão as marcas do crime. Exame de corpo de delito é o exame feito em cima daqueles vestígios deixados pelo criminoso. Tudo bem? Então, vamos supor que houve aqui uma tentativa de tirar a vida de alguém. Ali, uma tentativa do 121, do homicídio. Nesse caso, digamos que o agressor deixou, durante a briga, houve uma briga, e o agressor, de repente, caíram alguns pelos do braço dele, segurou a briga e tudo mais, ou do próprio cabelo. Galera, deixou vestígios, precisa do exame de corpo de delito. Os ferimentos, escoriações, cortes deixados pelo agressor também serão periciados no corpo da vítima. Tudo bem? Isso é exame de corpo de delito. Outro ponto que você precisa lembrar no corpo de delito: a confissão não supre a falta. Pessoal, a gente vive não no sistema de prova tarifada, mas sim no sistema de livre convencimento motivado.
Isso quer dizer precisamente que nenhuma prova tem mais valor do que a outra. Não é porque o sujeito confessou que aquela prova é a rainha das provas. A confissão vai ser enxergada em pé de igualdade com todas as outras provas, beleza? Além disso, se o crime deixou vestígio, digamos que o sujeito quebrou uma janela com o pé de cabra. Beleza, quebrou a janela com o pé de cabra. O que vai acontecer aqui? Deixou os vestígios. Por um acaso, o exame não foi feito. O que vai acontecer se o exame não foi feito? Eu posso ser acusado pelo crime de furto mediante arrombamento se o pé de cabra e o local do corpo de delito não foram periciados? Não, porque deixou vestígios, deve ser executado o exame de corpo de delito. E a confissão não supre a sua falta. Mesmo que eu confesse, eu não posso ser condenado. Porque se deixou vestígios e os vestígios não foram periciados, problema da perícia, problema de quem quer que seja. Eu que não posso ser responsabilizado se haviam vestígios e os vestígios não foram periciados, ainda que eu confesse. Tudo bem? Ainda que eu confesse. Tranquilo. Quarto ponto que você não pode deixar de notar sobre o exame de corpo de delito. Pessoal, exame de corpo de delito, ele trabalha inerentemente com provas não repetíveis, com provas que podem ser periciadas apenas uma vez ou pouquíssimas vezes, ou seja, tem um tempo limitado para que se possa periciar. Se os vestígios desaparecerem, a sua falta poderá ser suprida pela testemunha, nunca pela confissão. Então, ponto 4, ausência de vestígios pode ser suprida pela prova testemunhal. Nunca confissão. Assim já está começando a ficar fácil, beleza? Só com esses pontos aqui, vocês já notam que já está começando a ficar fácil, beleza? Já está começando a ficar fácil porque a gente já tem muita informação útil. Então, bora lá para o meu esquema aqui. Se você quer receber esse esquema, fica até o final. Artigo 158. Exame de corpo de delito, regra obrigatória. Quando a infração deixa vestígios, é indispensável o exame de corpo de delito. Pode ser direto, ótima observação, feito no objeto ou pessoa, ou indireto, em laudos, fotos, testemunhos técnicos. Exemplo de exame de corpo de delito direto. Quando você faz sobre as escoriações, sobre os ferimentos da vítima, tudo bem? Quando você faz diretamente no corpo de delito, no local onde foram deixados os vestígios. Agora, ele pode ser também indireto, por meio de documentos, de laudos, de boletins médicos, tudo bem? De prontuários, de testemunhas. Nesse caso, esse exame de corpo de delito seria feito diretamente ou indiretamente. Diretamente com contato direto com o vestígio, diretamente com contato ali indireto. Tudo bem, pessoal? Quando é que eu devo priorizar? A quais situações devem ser priorizadas ao exame de corpo de delito? Pessoal, os crimes que envolvam violência doméstica ou familiar contra a mulher, crimes que envolvam crianças, adolescentes, idosos ou pessoas com deficiência. Nesses casos, o exame de corpo de delito será procedido com preferência acerca dos demais. Tudo bem? Lembrando, a execução do exame de corpo de delito é feita por perito oficial. Professor, o perito oficial não está disponível. Como é que eu posso executar o exame de corpo de delito? Se não houver perito oficial, esse perito oficial poderá ser substituído por 2 peritos não oficiais. Não oficiais, eles terão o quê? Diploma de curso superior, de preferência na área da perícia, e prestarão compromisso de bem e fielmente exercerem as suas funções.
Tudo bem? Então, todavia, em verdade, na regra, o exame pericial ele é feito por perito oficial, tudo bem? Que é o funcionário público concursado. Por que o perito não oficial tem que fazer o juramento? E por que o oficial não tem que fazer? Porque o oficial já é concursado. Se ele é concursado, é intrínseco esse juramento de bem e fielmente exercer as suas funções. Já o não oficial deve prestá-lo porque ele é tido como uma pessoa por fora do Estado, tudo bem? É tido ali como pessoa idônea, bem? E são necessárias duas pessoas idôneas para suprir a falta de perito oficial, tudo bem? Falta duas pessoas idôneas que são chamados de peritos não oficiais. Beleza? Tranquilo. Todo mundo deve ter aqui diploma de curso superior, de preferência na área específica do exame com habilitação técnica relacionada. Show de bola. Professor, pode haver mais de um perito oficial envolvido com o caso? Com toda certeza. Em casos complexos, o Código de Processo Penal fala que é possível você ter mais de um perito, porque em casos complexos você pode ter diversas áreas de perícia demandando a atenção de vários peritos. Portanto, nesses casos, você poderá sim ter mais de um perito, a depender da complexidade do caso. Show. Já falei sobre o compromisso, certo? Agora, a participação das partes no exame pericial, os exames periciais, os exames de corpo de delito, por exemplo. Nesses exames, as partes, o Ministério Público, o assistente de acusação, o próprio ofendido, o querelante e também o acusado, eles poderão participar do exame, fazendo perguntas ou quesitos técnicos aos peritos, perguntas de como foram feitos os exames e como foram colhidas as provas, se a cadeia de custódia, que é algo que eu vou explicar já já para vocês, foi respeitada ou não respeitada, tudo bem? Então, meu povo, pode-se haver uma participação daquelas partes envolvidas no processo. Além disso, pode-se indicar assistente técnico. O que é formular quesitos? São questões acerca da perícia. Beleza? Indicar assistente técnico. Pessoal, como é que é indicar assistente técnico? É indicar uma pessoa que vai acompanhar o resultado final da perícia. Portanto, esse assistente técnico só atua ao final da perícia. Beleza? Ele só atua ao final da perícia. Ou seja, o assistente técnico não vai, adora cair em prova isso daqui. O assistente técnico ele não vai produzir o laudo. Ele só vai atuar acompanhando depois que o laudo estiver pronto, vendo se o laudo foi produzido de forma correta, vendo se o laudo respeitou os procedimentos éticos e constitucionais acerca da produção do exame pericial. Tudo bem? Beleza, pessoal? Então, nesse caso aqui, o assistente técnico ele só atua ao final da perícia. Ele deve também, vale salientar, ser admitido pelo juiz após a conclusão dos exames, tudo bem? E após a elaboração do laudo. As partes serão intimadas acerca dessa decisão, até porque é uma decisão, de certa forma, delicada ao decurso do processo. Tudo bem, pessoal? Então, isso é o que vocês têm que saber sobre exame pericial para a sua prova de concurso público. Existem outros detalhes que a gente vai trabalhando conforme as aulas forem acontecendo, tudo bem? Então, finalizado o tópico 2, vamos agora para o tópico 3 da cadeia de custódia.